Bitcoin hoje faz um final de semana de doji em definição e dá espaço para a gente analisar melhor a fundo se realmente a gente tem uma chance de ter mais queda no mercado ou se finalmente a gente tem dados concretos que podem levar a gente para uma reversão de tendência. Então fica até o final do vídeo aí para você entender e sanar suas dúvidas de uma vez se a gente está indo para cima ou para baixo. A gente consegue ter certeza aqui de certo modo, tá? Olhando vários dados, é isso que a gente vai fazer. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E olha só, a primeira coisa que a gente vai reparar é final de semana, sábado, domingo, nós temos uma queda no volume de negociação, portanto, é normal a gente esperar que o preço fique de lado nesses dias. E a gente já conversou, tá? Se você não tá lembrado é porque você não viu o vídeo e você não tá inscrito nesse canal. Então, dá uma olhada se você tá inscrito aqui para acompanhar nosso vídeo e garantir a sua mentalidade de investidor que a gente vai construindo com o passar dos vídeos e você tem que estar dentro disso, tá? E olha só, a gente tem aqui esse candle, que é um candle grande e forte de alta e indica com um certo volume expressivo que, cara, tá indicando reversão de tendência. Afinal, o que uma reversão vai ser importante aqui? Cara, a gente já tá há tantos dias caindo aqui no mercado, tantos dias, em quedas incansáveis nós tivemos 74 dias e depois a gente começou a ter um respiro. Só que olha que engraçado, né? O primeiro fundo que o mercado fez foi nos 35. Depois ele fez um nos 37. Então olha isso aqui comigo. Ele está formando fundos mais altos que os anteriores. Isso já permite a gente construir uma linha de tendência de alta nesse ponto. Portanto, ele está com uma tendência de alta no médio prazo. E por que isso é importante? Porque se você for voltar atrás, nós vamos ver fundos mais baixos que os anteriores. Isso aqui é uma clara tendência de baixa, já que a gente consegue marcar também uma linha de tendência de baixa nesse local. Então a gente, pela primeira vez, estamos tendo a construção de uma tendência de alta no gráfico diário. Isso é extremamente importante, essencial para a gente ir para cima. Só que a gente vai olhar diversos dados, a gente não vai só olhar o gráfico, tá? A gente vai tentar juntar o máximo de informação possível aqui para a gente chegar a uma conclusão positiva ou negativa para o preço. E para isso, cara, me dá o seu like para eu saber se até agora estou mandando bem e até no final. Não esquece de deixar o seu like para me dar o feedback, tá? E olha só, a gente tem aqui uma coisa, no gráfico mensal, um dado a mais que a gente precisa ter, já que a gente já está com uma estrutura de alta, é um dado muito relevante, que é o quê? O volume decrescente. Esse volume decrescente, desde o banimento do Bitcoin aqui, na metade do ano passado, a gente teve uma queda no interesse do Bitcoin, ou seja, grande parte do mercado meteu o pé ali e não voltou, seja que ele estava assustado, seja que o pessoal está achando, né, que o mercado é muito de alto risco e resolveu ficar fora. Mas o que a gente tem que tirar aqui de consideração, de conclusão? Quando nós temos uma queda no volume, isso indica pra gente o que, cara? Geralmente, o mercado tá perdendo interesse e em algum momento é de se esperar que esse interesse volte. O que pode trazer esse povo de volta? Funcionalidade, mais adoção do mercado de cripto, e é isso que a gente, cara, tá vendo até demais acontecer. Então a gente tá vendo e o mercado de cripto tem valor, ele está agregando valor no sistema financeiro, ele está chamando atenção, só que o preço não está subindo. Então isso aqui é uma simetria que nós temos de informação e com o tempo, o pessoal percebendo o real valor dessa rede, cara, a gente vai ter alta inegavelmente. Por isso que a gente tem, claro, posições de hold, a gente está preparado para tudo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. A gente tem que se expor nesse mercado, mesmo que seja de uma pequena parte, mas é ideal você ter estratégia, tá? Então, se você quer criar estratégia, ter base sólida na tomada de decisão, a macroeconomia, on-chain, fazer uma análise completa, treinamento modesto aí para você embaixo, tá com desconto por tempo limitado, dá uma olhada ali, vê se o que você pode aprender ali, vê se é para você, que com certeza, cara, vai te deixar muito bem preparado para esse mercado que tem que ter estratégia, não vai na sorte, que essa sorte não vai estar com você para sempre, tá? E olha só, depois a gente vê que o mercado está criando uma estrutura de alta, depois de ver que o volume dele está decrescente, nós temos dados aí falando assim, cara, um possível movimento seja para cima, né? E o que a gente precisa ter para esse movimento se concluir na direção que nós queremos, que é para cima? Então a gente vai ver a formação desse fundo, esse topo, este fundo aqui, e o ideal é ele continuar, de certa forma, essa estrutura de alta aqui. Essa estrutura de alta vai criar um canal para nós aqui no gráfico diário
e levando a gente para movimentos acima. Então a gente tem aqui alvos nos 48 e nos 52. Por que eu estou falando isso? Porque é uma região super importante, nós temos referências nesse ponto e não preciso nem falar que é uma região de altíssimo volume de negociação. Então, a partir desse ponto, 48 e 52, nós temos realmente uma área que vai ser decisiva e uma divisão aí dos touros para os ursos. Então, na minha opinião, se o preço conseguir passar dos 52 e se manter acima, nós teremos aí sim uma chance bem alta de buscarmos o topo histórico no 67, tá? 67 não, 68. Então, olha só, sabendo disso, o mercado ele tá querendo ir para cima, só que nós temos, claro, a gente está indo para cima, nós temos obstáculos. O principal agora seria os 44 mil, mas já conversei com vocês, simplesmente pelo fato dele ter batido aqui 3 vezes, a próxima tentativa dele aqui pode ser bem sucedida nesse quesito, e a gente passando para a próxima resistência nos 48 mil. Agora, 48.052 vai ser uma região que, cara, vamos ter uma certa luta, porque vai ser uma decisão para o mercado, né? E por que eu acredito tanto nisso? Simplesmente por esse fato aqui. Olha isso aqui que a gente teve um tipo de análise aqui sensacional, tá? A gente tá olhando aqui a realização de prejuízo. Quanto de prejuízo o pessoal aceitou? Porque, vamos lá, o mercado cai, você vai pensar em vender em alguma hora. Você vai ficar desesperado, vai querer vender, e o que acontece? Quando você vende, você pode vender no prejuízo, você vai aceitar o prejuízo. Uma coisa que ninguém quer fazer, né? Deletar o seu dinheiro. Então, aqui a gente vai mostrar pra gente que nessa linha branca a gente tem a cotação do Bitcoin e nessa linha laranja nós temos a quantidade de prejuízo que as pessoas aceitaram em determinado momento. Então, no primeiro momento de queda do mercado, olha só, ele começa a queda, realização de prejuízo vai lá pro teto. Significa pra gente que, cara, na primeira queda do mercado, o pessoal meteu o pé. Cara, eu aceito prejuízo, eu quero evitar uma queda maior e saiu fora. E olha só, aconteceu a mesma coisa nessa queda, tá? Essa queda foi na metade do ano passado e essa aqui foi recentemente, final do ano passado. Então a gente tem duas quedas com, de primeiro contato, um alto volume de prejuízo realizado. Depois ele faz um novo pico aqui, né? O mercado cai mais um pouquinho, o pessoal insiste em realizar mais prejuízo e olha só, ele dá mais uma porrada para baixo e sobe novamente essa quantidade de pessoas que realizaram prejuízo. Então, olha só, mais gente perdendo dinheiro, aceitando as perdas. E chega uma hora que isso acaba, ele dá uma reduzida. E o que mais me chamou a atenção aqui foi o fato de simplesmente estar acontecendo a mesma coisa do ano passado para o início desse ano. Olha só, cara, os pontos coloridos aqui indicam a mesma situação. E eu quero que você pense o que veio depois disso. A gente teve uma alta, né? A gente teve justamente isso aqui depois que a gente teve esse movimento de queda. O que leva a gente a crer que depois de um movimento de queda parecido como esse, é de se esperar um movimento de alta. Então nós temos dados aí, eu sei que é uma projeção, é um modo de você enxergar tudo, só que faz sentido, porque a gente tem que analisar a psicologia por trás disso, cara. O mercado cai, o pessoal fica com medo e vende tudo. O mercado cai mais um pouco, o resto que segurou vai ficar desesperado, vai vender mais. O mercado dá mais uma porrada para baixo, o pessoal vai vender mais ainda. E claro que essa demanda por venda, a quantidade de pessoas querendo vender, vai acabar em algum momento. Vai simplesmente acabar. Porque o dinheiro não é infinito do pessoal, eles estão realizando prejuízo. E ao mesmo tempo tem gente entrando. Como assim, Douglas? Tem gente entrando? Olha só a carteira que tem mais de 0,01 Bitcoin. Só aumentou. Desde a queda da metade do ano passado, o negócio só aumenta, o mercado cai, a quantidade de pessoas entrando no mercado só aumenta. Ou seja, a gente tem aqui 0,1 de Bitcoin na carteira, valor mínimo. Cara, isso aqui dá hoje o quê? 4 mil dólares praticamente. Isso é muito dinheiro, tá? Então a gente tem cada vez mais pessoas com uma quantidade de dinheiro considerável entrando no mercado. O pessoal não está saindo. Isso aí vai enchendo o nosso mercado e vai valorizando ele. Apesar do pessoal achar que esse pessoal é sardinha, mas a gente precisa trazer esse público para o mercado para a gente ter esse boom que a gente quer. O boom de funcionalidade, o valor da rede.
E ao mesmo tempo, os mineradores não desfazem das suas posições, eles não vendem suas posições, eles seguem acumulando. Então, apesar da queda do mercado, muita gente não está abrindo mão do seu Bitcoin, cara. Os caras estão acumulando mais e mais compra, enquanto outros estão cagando nas calças e vendendo. Então, olha só, na queda do ano passado, metade do ano passado, a gente teve aí 55 bilhões de dólares em prejuízo em 74 dias. Agora a gente está tendo quase 70 bilhões de dólares em prejuízo, o que leva a crer que quanto maior o prejuízo que o mercado tiver, maior vai ser a pernada de alta que a gente vai ter logo depois, seguindo o movimento. Então, cara, olha isso aqui, vamos juntar os dados, né? A gente tem padrão de alta sendo construído, nós temos uma queda de volume sendo construído, querendo uma reversão. Nós temos aqui quantidade de pessoas entrando no mercado só aumentando, nós temos uma relevância a mais do mercado entrando cada vez mais na mente do pessoal, nós temos os mineradores não abrindo mão dos seus bitcoins. Então eu acredito, tá, que, vamos lá, para o médio a longo prazo, nós temos sim uma condição total de romper esse topo histórico de, cara, moleza, tá? Mas é tudo no risco, a gente tem dados sólidos aqui e esses dados tendem a entregar para a gente resultados positivos para o médio e longo prazo. Não agora, amanhã, segunda-feira. Não, calma, tá? Então o mercado precisa do seu tempo. Mas por enquanto a gente tem que olhar o que está perto da gente, né? A gente tem aqui os 44 mil para romper, nós temos os 48 e os 52. O que começaria a ficar preocupante seria qual situação? Nós vimos que o preço fez isso aqui, né? Ele formou um fundo duplo e está querendo subir. Agora, não ficaria muito legal se a gente perdesse esse fundo dos 37 mil. 37 mil é um ponto que o preço conseguiu se segurar muito, muito mesmo. Só que a gente precisa ficar esperto, porque, cara, se ele perder isso aqui, ele vai quebrar justamente essa estrutura de alta que ele estava construindo. A gente tem uma linha de tendência de alta aqui, e se ele perder esse fundo de alguma forma aqui, ele vai acabar anulando, tá? Esse acontecimento, esse padrão. Então, isso não seria legal, mas, cara, vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente, e para isso a gente pode ter um auxílio, né? Um índice de força relativa para mostrar para a gente que no gráfico diário, apesar disso tudo que nós estamos enxergando, o Bitcoin segue aqui, tá? Abaixo da região 50. Ele está acumulando em venda. Isso significa que não fez sentido nenhum acumular em venda. Mas assim, o que a gente tem que interpretar aqui? A gente está abaixo da região 50 no gráfico diário. Isso indica para a gente que estamos em uma tendência de baixa forte. E quanto mais tempo a gente fica em uma tendência de baixa, mais propenso é a gente a reverter esse cenário. Da mesma forma que isso aconteceu outras vezes, tá? Então a gente tem momentos de baixa, momentos de alta, e a gente vai ficar brincando entre essas regiões. Um pullback no mercado já entrega isso pra gente. Então a gente tem algumas armadilhas, né? O preço, opa, saí, voltei. Da mesma forma que aqui ele fingiu que ia voltar para baixa e já reverteu e rompeu o topo histórico. Então a gente tem muita coisa em jogo, o que leva a crer pra gente que nos próximos meses, tá, a gente pode ter uma reversão de tendência, mesmo que temporária, mostrando pra gente, cara, o mercado tá cansado de queda. Tá cansado de queda, isso é normal a gente esperar, certo? Mas, reforço, vai demorar muito, demorar não, perdão, confundi as palavras aqui. Vai depender muito da situação global, né? A gente teve esse acontecimento da guerra que aconteceu, só que o pessoal conseguiu ficar um pouco aliviado porque essa guerra foi mais local e não envolveu vários países, como acharam que ia ser uma guerra mundial, e acabou sendo uma guerra local lá na Ucrânia. Então, a gente tem simplesmente um alívio disso e os mercados voltaram a subir. Então, eles só vão voltar a funcionar, abrir agora segunda-feira, e a gente vai ficar de olho como é que o S&P 500 vai subir, como é que como é que ele vai andar daqui para frente, para a gente ter uma noção de como o mercado de cripto pode andar também. Mas depois disso tudo, se nós não tivermos interferências externas, eu acredito totalmente, tá, que a gente pode subir. Ah, Douglas, vai ter um aumento de juros. Então a gente tem que ficar esperto também, que o Fed vai aumentar os juros aí, possivelmente, não sei quantos pontos percentuais, mês que vem. Então a gente tem que ficar, de uma certa forma, otimista, mas também cauteloso. E como é que você faz isso? Compras parciais. Nunca entra com o seu dinheiro de uma vez só, porque você pode se arrepender, o preço pode cair, você vai ficar lambendo o dedo. Então,
Cara, estratégia é tudo. É sempre interessante você estar dentro do mercado e um pouco fora para você estar exposto nas altas e também se expor quando o mercado puxar para baixo, tá? Então, muito obrigado, tamo junto, bom final de semana para você, bom domingo. Amanhã a gente se encontra aí, para isso se inscreve nesse canal, por favor, pra gente acompanhar junto e seguir esse caminho de aprendizado lado a lado. Tamo junto, forte abraço.